Bom, pessoal, vamos lá então. Ó. Eu vou abrir aqui de novo, compartilhar a tela novamente. E todo mundo está enxergando a tela aqui? Sim. Bom, então é o seguinte. Ó. A gente estava aqui salvando, né? Vou salvar aqui como index, escolhi a pastinha da aula. E aqui no tipo, como o VS Code trabalha com várias linguagens, eu vou escolher aqui o HTML, tá? E aí ele já vai pegar todo o formato de HTML que a gente precisa. Então eu escolho e dou um salvar. Para trabalhar com HTML, a primeira coisa que a gente precisa é colocar a tag HTML aqui, certo? Aí depois a gente tem a tag head, dentro dela um título e o nosso corpo, que vai ser o corpo, que é tudo que é apresentado no browser, ok? Deixa eu ver se alguém está mandando alguma coisa. Tá, tranquilo. Bom, para trabalhar então com tabelas, vocês já viram praticamente uma revisão, tá? O que a gente precisa de 3 tags principal. Então a gente tem a tag table, a tag tr e a tag td. A tabela, ela vai servir para a gente usar com dados tabulares, né? Para a gente montar uma tabulação para apresentar os dados dessa fórmula, tudo tabuladinho, bonitinho no nosso site. Antigamente, quando a gente não tinha tanto recurso com CSS, com estilo, a gente usava a tabela para montar o estilo do site, basear o esqueleto do site nela. Então, toda a parte do site que hoje a gente usa umas outras tags, umas outros tipos de formatação, mas antigamente a gente utilizava tabela. Então, eu ia fazer um menu lateral, eu colocaria então uma tag de linha com uma tag de coluna e colocaria todos os menus naquela coluna usando o rowspan, né? Era um pouquinho complicado de manipular, mas era o jeito que funcionava e ficava tudo encaixado, tabulado, bonitinho. Então, vou colocar aqui uma table. Se eu escrever alguma coisa aqui, vou colocar um texto. Vou salvar isso aqui, deixa eu abrir ele. Vou abrir aqui o index. Ele vai aparecer só colocar um texto aqui, mas não aparece definitivamente a tabela. Por quê? Porque eu não defini o que eu tenho que mostrar nessa tabela ainda. Eu só estou colocando que eu vou trabalhar com uma tabela. Para acontecer isso, a gente precisa de outras duas tags. A tag tr e a tag td. A tag tr, sempre que a gente tem que lembrar de abrir e fechar a tag. A tag tr, ela vem de aqui, table row, que é uma linha da tabela. Então, sempre a gente cria primeiro a linha, para depois a gente criar a coluna. Então, primeiro a gente vai criar a linha da tabela e depois a coluna. E isso tem que estar sempre dentro da tag table, tá? Todo texto que eu colocar aqui, ele não faz parte da tabela, porque ele não está formatado dentro de uma linha e dentro de uma coluna. Para trabalhar com as colunas, a gente vai precisar criar a tag td. A td vem de table data. Então, é o dado da tabela, os dados que a gente quer apresentar. Então, quando eu crio uma TD, eu estou criando uma coluna com um dado dentro desta linha. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui a informação AA, eu vou estar criando uma tabela que tem uma linha com uma coluna. Mas e para mim criar a segunda coluna? Então, eu venho aqui, coloco um outro TD e coloco aqui, por exemplo, bebê.
Então, eu estou criando uma linha com duas colunas, certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Manda no chat aí. Eu vou tentar compartilhar outra tela. Vamos ver se ele consegue puxar aqui a tela da tabela. Ele está puxando só o Teams. Então, se eu rodar aquele código no browser, ele vai acabar aparecendo somente o A e o B aqui. Mas aqui não dá para a gente ver muito bem que está definido uma tabela. A gente está vendo que tem um conteúdo do lado do outro. Se eu passar o mouse, ó, dá para ver que tem uma divisória aqui. Por quê? Porque a gente não colocou nenhuma borda. Então, ele vai mostrar a tabela, mas ela está sem borda no momento. Então, para que a gente consiga visualizar ela bonitinho, eu tenho que aqui, então, adicionar uma borda aqui na tabela. Ao fazer essa adição da borda, eu já consigo fazer com que eu visualize a tabela aqui. Então, ela já vai ter uma linha com duas colunas. Se eu adicionar uma nova coluninha aqui, ele vai gerar uma nova coluna nessa linha. Então, conforme eu quero criar linhas, eu vou usando o TR e o TD para adicionar os conteúdos de cada coluninha, certo? Aqui no caso do HTML, ele é um pouquinho complicadinho de mexer com a tabela no começo, tá? Mas depois a gente acostuma, não fica tão difícil assim, certo? Então, toda vez que eu queiro gerar uma linha, eu venho aqui, ponho um TR e vou gerar as colunas. Se por um acaso eu adicionar um TD aqui e salvar isso aqui, ele vai ficar aqui com um espaço vazio. Por quê? Porque eu adicionei somente um conteúdo na outra linha. Sempre que a gente trabalha com tabela, para ela não dar essa divergência, eu tenho que seguir o padrão. Se eu criei lá na primeira 3 colunas, eu tenho que ter 3 colunas em todos. Se eu tiver aqui 3 colunas e adicionar uma quarta coluna aqui, adiciono DD, EE, FF, GG, por exemplo, ele vai ficar com 4 coluninhas e vai dar essa mesma divergência para a linha de cima. Então, o ideal é sempre que a gente faça o mesmo número de colunas em todas as linhas, para não dar essa divergência e ficar meio feio, né, o design aqui. Então, tem umas formas da gente trabalhar com isso daí. Outra coisa que é importante a gente ver, que o espaço aqui, ó, ele não vai contar. Se por um acaso eu juntar todas essas linhas, ó, eu posso juntar todo esse conteúdo. A gente tem que lembrar aqui, eu posso colocar tudo alinhado de uma vez só, que o HTML não vai contar os espaços, tá? Então, se eu dou vários espaços aqui,
para separar, ficar visualmente melhor o trabalho, o HTML não conta. Então a gente não pode esquecer isso, tá? Deixa eu voltar do jeito que estava, bonitinho. Então aqui, para mim deixar a tabela toda igualzinha, eu teria que adicionar novas colunas. Deixar mais com o espaço mais restrito aqui. O correto seria eu adicionar então mais duas colunas aqui. Então ela ficaria com o conteúdo todo por igual. Vai ficar com a primeira linha com 3 colunas e a segunda linha com 3 colunas também. Certo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Manda no chat aí se alguém tiver dúvida ou se quiser conseguir abrir o microfone só para tirar dúvida. Nenhuma dúvida? Professor, não teria que fazer o título primeiro, o título da tabela? Pode fazer, a gente vai entrar lá, tá? Espera aí que eu já vou começar a mostrar essa parte para vocês. Aí, aqui, ó. Então, vamos começar a colocar alguns dados nessa tabela, certo? Então, eu vou voltar aqui para a tela. Aqui, por exemplo, eu vou preencher um código produto preço. Vou colocar aqui um primeiro código 001, produto, um notebook, por exemplo, e o preço 2.500. Para adicionar um novo produto, eu copio e coloco aqui um outro produto, por exemplo, um tablet. 900. Vou salvar isso aqui. Vamos ver como é que ficou lá na telinha. Ao rodar aqui o código, então, ele vai estar aqui código, produto, preço, da mesma forma que a gente fez, só que ele vai estar um pouquinho maior as células, porque tem mais conteúdo, né? O notebook aqui é muito maior que a letra BB, né? Então ele vai aumentar a largura de cada célula de acordo com o conteúdo que tem nela, certo? O que é interessante aqui? Se a gente vê lá, todo o nosso código tá tudo igual. A gente não tem tipo um título diferente para o código, produto e preço que seria aqui. Então, para isso, a gente tem uma tag especial que é a TH. Se eu mudar aqui tudo para TH, ele considera como se fosse um cabeçalho da tabela, tá? Então aqui no Table Data, deixa eu tirar ele daqui, vou pôr aqui para o TD. E aqui eu vou colocar o Table Header. Salvar aqui. Ao atualizar, então vai ficar em negrito aqui e centralizado, tá? Dá uma diferença já. Isso aqui já é padrão da tag H, TH. A tag TH ela já deixa centralizado em negrito. Tudo onde você utilizar o TH ele faz dessa forma, tá? Então já vai ficando um estilo mais bonito. A nossa tabela, a gente também tem uma tag que a gente pode utilizar nela, que é uma tag tipo como se fosse uma legenda para a tabela. E a tag
caption. Então, eu vou voltar aqui no nosso editor. A tag caption, ela sempre tem que estar depois que abre a tabela aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, tabela de produtos. Olha que interessante que ela vai fazer. Ele cria como se fosse uma legenda para essa tabela aqui. Tem como eu colocar embaixo? Tem jeito. Mas aí a gente tem que trabalhar com outros atributos e CSS. Então, essas estilizações a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, tá? Bom, vamos somar aqui então. O que eu quero fazer agora? Eu quero que apareça aqui que o cliente tem um descontinho de um cupom. Aí ele vai ter um desconto e um cupom aqui. Só para a gente seguir o raciocínio aqui. Então, vou abrir mais uma TR. Vou abrir TD. Vou colocar aqui, ó, desconto. E vou colocar aqui cupom, opa, 01 de R$100, por exemplo. O que vai acontecer ao fazer isso aqui? Ele vai dar uma divergência de um espaço em branco aqui. Por quê? Na linha número 1, aqui na primeira linha de produtos, eu tenho 3 células. Então, eu tenho 3 colunas. Aqui eu também tenho 3, aqui eu também tenho 3, ela está toda fechadinha. Ao colocar somente 2 aqui, ela vai ficar um vazio aqui. Por quê? Eu não coloquei que aqui eu não tenho nenhuma célula, nenhum TD, nenhuma coluna. Então vai ficar feio e desordenado. Para resolver isso, tem 2 formas. A primeira seria eu fazer desse jeito aqui, acrescentando uma célula em branco aqui, ó. Eu não coloco nada no TD. Se eu fizer dessa forma, ele vai, a hora que eu rodar ele aqui, ele vai só preencher aqui com valor em branco. Resolveu o problema de não deixá-la desalinhada, mas continua ficando feio, não fica bonito. Para resolver isso, eu tenho que colocar que eu quero que esta célula ocupe o espaço de 2 colunas. Então, essa coluna minha, eu quero que ela ocupe o espaço das 2. Para fazer isso, para quem já mexeu com Excel, o Excel é praticamente uma tabelona, né? Para quem mexeu com lá, tem uma opção que a gente usa que é o mesclar células. E aqui no HTML, a gente também tem um atributo da nossa tag TD que deixa a gente fazer isso daí. Então aqui, como que eu posso fazer? Eu vou eliminar esse TD. Deixa eu aumentar um pouco aqui, ó. Não sei se está bom para todo mundo a fonte. Eu tenho que colocar aqui que essa célula minha, ela vai usar um colspan. E aqui eu passo o tamanho do colspan. O que é o colspan? O col vem de coluna e o span ele vem de espaço, expansão. Então eu quero dizer que esta coluna aqui, esse TD, vai estar utilizando 2 espaços de coluna. Então eu quero dizer que essa TD aqui, ela vai ocupar um espaço mais outro espaço. É como se eu tivesse 2 TD numa só. Se a gente salvar e rodar isso aqui, é exatamente isso que acontece. Todo o meu conteúdo cupom 1 vai estar ocupando
2 colunas. Pessoal, alguma dúvida nisso aqui? Ô, professor, Diga. como é que alinha um texto em uma célula? Aí, geralmente, a gente trabalha com CSS, tá? Tem como você alinhar com alguns atributos. Então, tem v-align, tem o align. São alguns atributos que dá para trabalhar na tabela, só que eles já estão depreciados, não entra mais como código. Então, assim, aí essa parte de estilização da tabela, a gente faz tudo por CSS, tá? O que dá para fazer é colocar as cores. Lembra que vocês colocaram cor no parágrafo, nos cabeçalhos, que é a tag H, a tag P, que vocês usavam o BG Color? Tem como colocar o BG Color como atributo de uma TD ou de uma linha inteira, numa TR. Você põe o BG Color, ele vai preencher toda aquela linha ou determinada célula, determinada coluna, com a cor. Aí a cor você pode digitar direto lá, vermelho, né? Põe red, ou você pode colocar o hexadecimal. Agora, a estilização de centralização, tudo isso daí, é feito atualmente totalmente com CSS, tá? Que aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O importante no momento é vocês aprenderem montar a tabela e deixar a estilização para depois, tá? Pessoal, tem alguma dúvida do uso do COSPAN? Alguém não entendeu? Tá tranquilo? Se não tiver microfone, manda no chat aqui, ó. Maria Gabriela, você perguntou se a tabela vai aparecer dentro da pasta. Eu não entendi muito bem sua pergunta. O que seria dentro da pasta? Tem como você perguntar aí? Que quando a gente cria a pasta pro HTML, aí depois é só entrar nela. Ah, sim, sim. Você pode entrar direto nela, né? Por exemplo, aqui para rodar, ó, eu tenho aqui, ó, ETEC Web, ó, aí eu criei aqui a pastinha, e aí tá o HTML aqui, ó, certo? Como ele é o principal, né, a gente ainda não fez link, nada assim, então ele é a minha página principal, ela é a index, né? Então aí a hora que eu abro ele aqui, ele vai rodar, acho que não tá mostrando essa tela, né? Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Aqui, ó, agora sim. Quando eu criei a pastinha, eu joguei meu HTML aqui dentro. Então, toda vez que você quiser acessar e mostrar ele no browser, seja o Chrome, ou o Internet Explorer, o Opera, o Firefox, qualquer um deles, você pode vir na pastinha e abrir ele direto aqui. Então, ele vai abrir igual ele fez aqui com o Chrome para mim. Aí ele abre no browser e vai mostrar tudo a marcação que a gente fez naqueles textos da forma para reproduzir o que a gente fez de código HTML e reproduzir ele no browser estilizado, né? Mas é só abrir direto, tá? Cria a pastinha direto lá. Uma outra opção que o pessoal trabalha com, quem trabalha com o VS Code, deixa eu mostrar aqui para vocês. É aqui no VS Code, ó, a gente tem aqui esse canto aqui. Deixa eu, não abriu, né? Peraí. Compartilhar. Aí. Aqui nesse canto, a gente tem todos os arquivinhos que a gente vai estar trabalhando. Uma opção, geralmente, o que é? É eu criar a pasta. Então, por exemplo, eu venho aqui no meu... Aqui é a minha pasta de projetos, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, um exemplo. Ó, pasta projeto 1. Eu crio a pastinha do projeto. E... Deixa eu mostrar aqui de novo, peraí. Eu vou criar a pasta antes de abrir o projeto no VS Code. Vou compartilhar aqui, ó. Eu crio a pastinha aqui, por exemplo, ó, projeto 1. E eu não pus nenhum arquivo aqui, nenhum HTML aqui dentro ainda, tá? Então aí eu vou fechar aqui. Vim aqui no meu VS Code e vim aqui, ó, arquivo, abrir pasta. Aí eu escolho a pasta que eu vou trabalhar, projeto 1.
Então, ele vai abrir aqui. Então, todos os meus arquivos agora vai vir aqui dentro de projeto 1. Ó. Aí eu já posso criar um novo arquivo. Vou dar um nome para ele aqui, index. E ele não está salvo ainda. A hora que eu salvar esse arquivo, fui salvar ele. Aí eu tenho como escolher a pasta aqui, o formato que ele vai estar. Então eu ponho HTML e ele vai salvar aqui como HTML, tá? É uma opção de trabalhar dessa forma com o Code. Ou se acessa direto daquela forma e criando do jeito que eu tinha criado aqui antes, tá? Deixa eu fechar aqui e voltar para o Code de novo. Opa, peraí, fechou ele aqui. Abrir a nossa tabelinha aqui de novo. Só alguma dúvida? Bom, vou continuar aqui então. Então a gente viu o CoSpan. E agora vamos supor que eu queira criar um novo desconto lá, tá? Então eu vou vir aqui, vou criar aqui um cupom 02 e vou colocar ele com R$150 de desconto aqui. Ao salvar isso aqui, se eu visualizar, deixa eu ver se está aqui, isso, a minha tabelinha, ele vai ficar então aqui, ó, com os dois cupons. Mas aqui é desconto e desconto. O que a gente poderia fazer? Juntar tudo isso aqui numa linha só. Então, ao invés de eu expandir em coluna, eu vou expandir em linha para dar um visual um pouquinho mais bonito. Então, como que eu vou fazer para isso acontecer? Eu vou vir aqui nesse primeiro aqui e vou colocar que essa TD usa o atributo rowspan de 2 linhas. Se eu salvar isso aqui e visualizar, o que aconteceu aqui? Ele fez o rowspan, só que ele jogou aqui para frente o meu desconto e expandiu tudo em 2 colunas. Dessa forma, fica desalinhado esse desconto aqui. Então, a gente tem que tirar ele, porque essa célula agora faz parte dessa daqui. O que é o correto eu fazer, então, aqui? Eu venho aqui nessa célula que está sobrando, né? E tiro ela. Agora, eu fiquei aqui dizendo que este TD ocupa 2 linhas da minha tabela. E o próximo TD, que é a próxima coluna, ocupa 2 colunas da minha tabela. Dessa forma, a hora que eu salvo e rodo novamente, então ele vai alinhar o desconto aqui para 2 linhas e eu vou ter os 2 cupons separadinho aqui. Aí, caso eu queira pôr um total aqui, por exemplo, aqui embaixo, eu posso seguir da mesma forma que eu estava na linha de cima. Então, eu crio uma nova linha aqui, um TR, um TD, escrever aqui total, TD, e vou colocar que esse TD eu teria que ter 3 TDs, né, se a gente for seguir o padrão.
Mas eu também vou colocar que esse também ocupa 2 colunas. E vou colocar o valor total aqui da compra do cliente. Aqui a gente está montando a tabela de forma fixa, né? Na realidade, ela vem montada de forma dinâmica. Então, toda essa parte de criar esses conteúdos, repetir todos os produtos que o cliente comprou, a gente pode trazer ele de um banco de dados, pode trazer ele da internet, de um outro local. Aqui a gente está fazendo totalmente estático, a gente está aprendendo HTML. Depois a gente vai começar a preencher essa tabela de forma dinâmica. Então eu vou ter aqui o código, ele vai lá num banco de dados e traz todos os produtos que aquele cliente comprou. Então ele vai alinhar o código do produto, o nome do produto e o valor de todos os produtos que aquele cliente comprou, que está registrado naquela tabelinha, tá? Se eu rodar isso aqui, ele tem que aparecer aqui para mim. Tal aqui. O que a gente poderia começar a trabalhar com os alinhamentos e jogar esse 3.150 aqui para o canto, mas aí a gente vai voltar de novo naquela questão de trabalhar com CSS, tá? O que dá para fazer é colocar em negrito, por exemplo. Eu vou por aqui, ó, total em negrito. E como que eu faço isso? A gente pode usar a tag bold, né, que é o B, para deixar em negrito. Qual que é a diferença de usar o B e usar o strong? O strong ele é mais utilizado para dar uma ênfase, né, que ele quer dar uma ênfase naquele texto. Vai funcionar da mesma forma no texto? Vai. Mas se a gente lembrar daquela questão da acessibilidade, a gente vai ver que quando eu uso o B, ele vai na acessibilidade considerar como se fosse um negrito. E na acessibilidade no leitor de texto, o strong ele vai mudar a ênfase da fala. É isso que acontece. Então eu poderia usar o B e o strong, tá? Então se eu salvar isso aqui, e vim aqui, opa, nessa tela, ele vai colocar aqui a palavrinha total em negrito. Bom, o que a gente vai precisar para montar aquela tabelinha do Teams aqui? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela do Teams, essa tela aqui. Para a gente montar essa tabela. Aqui a gente vai precisar, ó, que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então, para colocar esse título, em primeira instância, não se preocupem em colocar os negritos e as cores, tá? Só monta a tabelinha. Então, aqui, eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então, essa minha primeira TD aqui, ela vai ter um colspan igual a 5. Aí a gente vai montar a primeira linha. A primeira linha, eu tenho aqui uma TD, só que essa TD ela está ocupando 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então eu vou colocar aqui a TD escrito nacionais, ela vai ter um rospan de 5 linhas. Eu continuo embaixo dela com as outras colunas certinho aqui. Eu coloco nacionais e preencho a próxima TD. Veículos, próximo TD. Serviço, próximo TD. Tempo previsto, próximo TD. Valor. A hora que eu for criar a próxima linha, que é aqui, ó, caminhonete S10, suspensão, eu vou criar ela, uma TR, somente com 4 TD. Por que 4? Porque o primeiro TD, eu já estou dizendo que é o nacionais, ocupando já a primeira coluna aqui. Então, a primeira linha é um TD ocupando 5 colunas. A segunda linha é um TD com um TR com 5 TDs.
primeiro TD é nacionais, o segundo veículo, o terceiro serviço, o quarto tempo previsto e o quinto valor. Sendo que o primeiro TD é onde nacionais, ele vai ter um roll span de 5. As outras linhas, os outros TRs, vai ter 4 TD, que é cada um com esses elementos aqui. Então eu tenho que ter 5 TR. Por que 5? Porque eu tenho o primeiro TR, o segundo TR, o segundo TR, o terceiro TR e o quarto TR. Eu vou ter 5 TRs aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, né? Eu vou ter 5 TRs para preencher esses nacionais aqui. Eu vou ter no total da tabela 6, que eu tenho esse título. Esse título eu poderia substituir ele com um caption, seria até mais indicado. Eu colocaria ele como caption. E aqui, esses TRs, esses TDs, então, nessa parte que está em branco, vão ser 4 por linha, porque o primeiro já está sendo considerado que já está preenchendo a linha aqui. E essa linha onde está cinza vai ser um TR com 5 TDs, que o primeiro é o nacionais, que é esse verdinho aqui. Aí quem quiser aventurar em colocar cor, pode colocar os BG Colors nas TDs, certo? Pessoal, alguma dúvida? Professor, quando, tipo assim, nessa tabela aí de exemplo que o senhor mostrou para nós, as células, tipo, não estão num tamanho padrão, elas estão meio que seguindo um padrão próprio. Isso, ela vai seguir o tamanho do texto. Como que faz todas isso? elas. Aqui, ó, se a gente for... Deixa eu ver se... É um align Aqui, ó. É um align center que você usa? Isso, você teria que pôr um TD, o Align Center, na verdade, ele vai fazer, é como se ele fizesse isso aqui com o preço, tá? Ele alinha centralizado. Eu teria que usar um Align, aí eu posso usar um Align Right para jogar para a direita, ou um Align Justify, mas o Justify pode ser que não funcione, que é o justificado, tá? Mas Por exemplo, aqui, o que eu faria aqui no total, ó, nesse 3.150? Eu colocaria um align nele de right, então ele ia jogar ele aqui 3.150 aqui para direita. Porém, aqui, se a gente ver, ó, qual é o tamanho dessa primeira coluna aqui? Ela vai estar no tamanho do desconto. Qual que é o tamanho dessa segunda coluna? Ela vai, como aqui tem mesclado, ela vai pegar o tamanho total do texto do cupom e jogar em todas elas. Para a gente alinhar, definir o tamanho de cada TD, aí teria que usar o CSS. Porque o align é só alinhamento, eu não controlo o tamanho. Uma forma da gente fazer é controlar a largura da tabela, tá? Aí o que a gente poderia fazer aqui para controlar a largura da tabela? Vim aqui na tabela, no table, e colocar um width aqui que é a largura. Por exemplo, se eu colocar que essa minha tabela ela vai ter 300 pixels, então eu ponho 300 ali, a hora que eu rodo ele aqui, ó, ela vai ocupar 300 pixels do meu browser. E vai ser fixo, né? Se eu diminuir ele, ó, ela sempre vai ter 300 pixels. Se eu colocar 500 pixels, atualizar aqui, ele vai ocupar 500 pixels do meu browser, independente do tamanho dele. O que geralmente trabalha... E pode ver que a hora que ele aumenta a tabela, ele vai preencher os campos aqui até o máximo da tabela. Para fazer todo esse tamanho certinho com CSS, tá? Aí a gente consegue definir o tamanho que eu quero das células, o tamanho, o alinhamento de cada célula. Eu posso colocar que essa célula notebook, por exemplo, é alinhada à direita e o tablet fica alinhado à esquerda. Não ficaria bonito aqui, mas é a opção, tá? Aí seria com CSS, tá? E para mim colocar, preencher a tabela de outra forma aqui também, eu poderia trabalhar com porcentagem. Ó. Por exemplo, se eu colocar 100%, ele vai ocupar 100% da largura
do browser. Então, conforme eu diminuo ou aumento, ela vai seguir o tamanho do browser aqui. Ok? Se eu colocar 50%, ela vai ocupar metade do tamanho do browser, de acordo com conforme eu aumento o meu browser aqui. Se eu colocar ele em tela cheia, ele vai ocupar exatamente metade da minha tela. Certo? Mas para trabalhar exatamente com a largura das TDs, aí é CSS, tá? O alinhamento até tem como trabalhar, mas aí é o que eu falei, ele já é fora do escopo, já é atributo que não utiliza. Se a gente procurar ele, ele como atributo de tag, ele nem entra mais como atributo de tag. Se a gente procurar lá na W3 School, que é um site que valida HTML, não tem mais isso daí. A partir do HTML5, então, menos ainda. Tem tag que nem funciona mais. Se usar ele em HTML5, não vai funcionar. Aí a gente pode até explorar isso daí na aula que vem, tá? Mais alguma dúvida? Professor, na hora que a gente for enviar a tarefa, a gente envia só mostrando a tabela ou tem que enviar também tudo que a gente fez? O que vocês vão mandar? Se a gente seguir aqui, ó, eu vou ter o index aqui, né? Na hora de enviar, você vai anexar esse arquivo aqui, tá? Aí vocês só vão mandar o arquivinho da tabela, o que fez hoje, tá? Então vamos supor que eu tenha a minha tabela aqui. Deixa eu ver se eu tenho salvo aqui. Aí eu tinha feito... Essa tabelinha eu tinha feito... Eu perdi o arquivinho aqui. Mas enfim. Aquela tabela do exercício eu tinha feito ela aqui. Vocês vão anexar esse arquivo. Porque tem como vocês anexar. Vocês já fizeram tarefa anexando arquivo? Vocês fizeram alguma assim já? E na hora que for responder a tarefa, tem como colocar lá para anexar um arquivinho. Então aí vocês vão anexar esse arquivinho do index, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês podem me mandar, me chama no chat na hora de fazer. Aí se não tiver, eu posso abrir uma videochamada aqui para resolver, ajudar vocês, tá? Eu deixo aqui praticamente online o dia inteiro. Se eu não ver, não tiver... Às vezes eu deixo online, mas eu não estou especificamente no computador, não consigo responder naquele momento. Mas aí assim que eu conseguir ver, eu respondo, tá? É difícil eu acabar não responder só em horário de aula. Porque tem professor que só vai responder em horário de aula. Eu acabo sendo mais maleável nesse ponto. Certo? Pessoal, então eu vou encerrar aqui, porque já deu o horário. E aí vocês tentem fazer. Se não conseguir, o que a gente vai fazer? Aqui em equipe, tá aqui o post. Ó. Não está conseguindo? Manda aqui dúvidas, porque algum outro colega conseguiu resolver. Se eu não tiver na hora e não conseguir responder, os outros colegas de vocês podem tirar dúvida de vocês também, tá? Então, tentem montar essa tabelinha. Eu vou abrir como tarefa para vocês entregarem na semana que vem. Ah, eu não estou com editor, não estou com computador. Eu estou vendo algum aplicativo para colocar no celular que dá para fazer pelo celular. Ah, a gente não conseguiu nenhum aplicativo. Tenta abrir o site que eu passei aqui. Ó. Se a gente abrir ele aqui, ele é praticamente um editor. Ó. Eu vou tirar tudo que está aqui dentro. Deixa eu tirar isso aqui. Tiro isso aqui. E aí a gente pode rodar aqui, por exemplo. Ó. E dar o run aqui. Ele vai rodar como se fosse um browser aqui. Certo? É um outro recurso que pode utilizar aqui para quem tiver sem editor. Tá? Ou pode também fazer no caderno e mandar uma foto. Eu vou ajudando, não tem problema. Tá bom? Só mais alguma dúvida? A gente via no chat em que conversa. Ou o senhor vai mandar um negócio pra gente enviar só a tarefa? Eu vou abrir só a tarefa lá, tá? Aí para vocês anexarem. Mas se tiver dúvida, aí vocês podem tanto me chamar no chat aqui, pode me chamar aqui, cria um chat com o meu nome aqui,
Ou o ideal, na dúvida, é a gente postar aqui dentro da aula. Então, vocês vão lá na disciplina de vocês, ó. Aí vai ter a aula e posta a dúvida aqui, ó. Exemplo, ó, estou com dúvida em COSPAN. Aí algum colega de vocês, ou eu, se a hora que eu ver que alguém postou uma dúvida, que eu venho e tiro essa dúvida de vocês. Tá bom? Mas tentem fazer... Ah, outra coisa, ó, se vir aqui no geral, vão em arquivo, material de aula, vai estar aqui um outro conteúdo de tabela também, tá? Vai estar sendo falado aqui de tabela. Então tem explicando o curso, tem um outro exemplo, então vocês podem seguir também, ver isso daí, não tem problema nenhum, tá bom? E se precisar, pode me chamar, manda dúvida aqui no chat, ok? Ah, não estou conseguindo mandar uma dúvida no chat direto para você. Vocês podem vir mandar aqui também, ó. No chat que vai estar aqui. Acho que está aula IW, né? Aí tem todos os alunos aqui também, pode tirar dúvida aqui. Mas o ideal é vocês tirarem a dúvida aqui com o post de equipe, tá? Ah, não quero responder aqui. Pode abrir um novo post aqui, não tem problema. Tá bom? Certo, gente? Vou encerrar aqui a gravação, vou encerrar a reunião. Então, até semana que vem, tentem fazer e daqui a pouco eu ponho a tarefa para vocês online ali, certo?